Ele gritou diante de todos. É o fim da sua carreira se não abortar. Humilhada e sozinha, ela partiu em silêncio, jurando nunca mais olhar para trás. Mas 5 anos depois, quando a porta da sala dele se abriu, ela estava lá, trazendo consigo a prova viva do amor que ele tentou destruir. Naquele instante, o coração dele parou. Seria tarde demais para se arrepender? Pergunta: e você seria capaz de perdoar alguém que te obrigou a escolher entre seu filho e sua dignidade? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe para não perder esse desfecho emocionante. O aroma do café gelado na mesa de vidro se misturava com o perfume caro que impregnava o ar do 30º andar. Mariana apertava os punhos contra a saia preta, sentindo as palmas das mãos úmidas, enquanto observava os executivos se acomodarem ao redor da mesa de reuniões. O coração batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvir. Do outro lado da sala, Ricardo Montenegro ajustava a gravata italiana com movimentos precisos, seus olhos escuros percorrendo cada rosto presente como um predador, avaliando sua presa. Aos 42 anos, ele comandava o Império Montenegro em corporações com punhos de ferro, e nenhum detalhe escapava ao seu controle, especialmente não quando se tratava da reputação de sua empresa. Bom dia a todos. Sua voz grave ecoou pelo ambiente, silenciando até mesmo o murmúrio mais discreto. Estamos aqui para tratar de um assunto delicado. Mariana engoliu em seco. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto ela fixava o olhar na madeira polida à sua frente. 3 semanas. Apenas 3 semanas desde que descobrira a gravidez e de alguma forma ele já sabia. Como? A pergunta martelava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Senhorita Oliveira. Ricardo pronunciou seu sobrenome como se fosse uma palavra amarga em sua boca. Tenho certeza de que todos aqui estão curiosos sobre sua situação atual. O silêncio na sala era tão denso que parecia possível cortá-lo com uma lâmina. 20 pares de olhos se voltaram para ela. Alguns carregados de pena, outros de curiosidade mórbida. Mariana sentiu as bochechas queimarem como brasas vivas. Senhor Montenegro, eu... Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Não! Ele bateu a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer os copos d'água tremerem. Você vai me ouvir primeiro. Todos vocês vão ouvir. Ricardo se levantou lentamente, sua figura imponente projetando uma sombra que parecia engolir a jovem de 26 anos. O terno sob medida moldava perfeitamente seus ombros largos, cada movimento calculado para intimidar. Esta empresa foi construída sobre valores sólidos, reputação, integridade, responsabilidade. Cada palavra era pronunciada como um martelo batendo em metal quente. E eu não vou permitir que escândalos pessoais manchem décadas de trabalho árduo. Mariana sentia o mundo girando ao seu redor. O aroma do ar-condicionado se tornara enjoativo, misturando-se com o cheiro de medo que emanava de seus próprios poros. Ela podia sentir o suor frio escorrendo pela espinha, colando a blusa de seda em sua pele. Todos sabem que a senhorita Oliveira é uma funcionária comprometida. Ele continuou, sua voz gotejando sarcasmo. Mas parece que seu comprometimento se estendeu além das responsabilidades profissionais. Um murmúrio nervoso percorreu a sala. Mariana viu Carla, da contabilidade, baixar os olhos com vergonha alheia. Miguel, do departamento jurídico, mexia desconfortavelmente em sua cadeira. Ninguém ousava defendê-la. Ninguém ousava confrontar Ricardo Montenegro. Senhor, por favor. Mariana tentou novamente, sua voz quebrando como vidro frágil. Por favor, o quê? Ricardo se aproximou da cadeira dela, plantando as mãos nos apoios de braços e se inclinando até que seus rostos ficassem a poucos centímetros de distância. O perfume masculino dele, que antes a fazia suspirar secretamente,
agora parecia sufocante. Por favor, tenha compaixão. Por favor, entenda que você cometeu o erro mais estúpido de sua vida. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Mariana, mas ela lutou contra elas. Não aqui, não na frente de todos. Ela mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue. Você quer saber o que eu entendo? Ricardo se afastou e começou a caminhar ao redor da mesa, como um leão cercando sua presa. Entendo que você engravidou de algum idiota irresponsável e agora quer que esta empresa arque com as consequências. Não é assim. Ela suspirou, mas ele a cortou com um gesto brusco da mão. É exatamente assim. Você acha que pode aparecer aqui grávida, sem aliança no dedo e continuar representando nossa marca? Você tem ideia do que nossos clientes conservadores vão pensar? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mariana podia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas, o som dos seus próprios pensamentos se despedaçando como cristal no chão. Eu trabalhei 5 anos nesta empresa. Ela conseguiu articular, sua voz ganhando uma força desesperada. 5 anos dando o meu melhor, fazendo hora extra, sacrificando fins de semana. E eu sou grato por isso, Ricardo respondeu com frieza cortante. Por isso, estou oferecendo uma solução civilizada, uma oportunidade de você manter sua carreira intacta. Mariana ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar dele. Por um momento, ela viu algo que parecia vulnerabilidade passando rapidamente por aqueles olhos escuros, mas foi substituído imediatamente por determinação férrea. Uma clínica particular, discreta, rápida, eu pago tudo. As palavras saíram de sua boca como projéteis certeiros. Em uma semana, este problema estará resolvido, e você pode voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. O mundo parou. Literalmente parou. Mariana sentia como se estivesse caindo em um abismo sem fim, onde cada palavra dele ecoava como um eco distorcido. Seus dedos se contraíram instintivamente sobre o ventre ainda plano, protegendo a vida minúscula que crescia dentro dela. Está me pedindo para... Ela não conseguia nem pronunciar a palavra. Estou oferecendo uma solução inteligente para uma situação estúpida. Ele retrucou sem hesitação. Você é jovem, tem talento, pode refazer sua vida. Mas não aqui, não desta forma. E se eu recusar? O sorriso que curvou os lábios de Ricardo foi cruel como uma lâmina afiada. Então você está demitida. Hoje. Agora. E pode ter certeza de que nenhuma empresa respeitável desta cidade a contratará depois que eu fizer algumas ligações. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Mariana sentiu as pernas bambearem como se fossem feitas de gelatina. 5 anos de dedicação, de sonhos, de construção de carreira. Tudo desmoronando em questão de minutos. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Mas até mesmo ela percebia como sua voz soava fraca e sem convicção. Posso e vou. E Ricardo voltou para sua cadeira, ajeitando os punhos da camisa com movimentos mecânicos. A decisão é sua, Mariana. Sua carreira ou isso. Ele gesticulou vagamente na direção do ventre dela, como se a gravidez fosse algo repugnante. Os olhos de Mariana percorreram os rostos ao redor da mesa. Alguns desviavam o olhar, outros a observavam com uma mistura de pena e constrangimento. Ninguém ia defendê-la, ninguém ia questioná-lo. O poder de Ricardo Montenegro era absoluto naquele ambiente. Preciso de tempo para pensar, ela conseguiu articular, sua voz saindo como um fio de ar. Você tem até sexta-feira. Ele respondeu implacavelmente. 3 dias. Depois disso, considerarei sua demissão automática.
Mariana se levantou da cadeira com movimentos robóticos, suas pernas tremendo como folhas ao vento. O chão de mármore parecia instável sob seus pés, enquanto ela caminhava em direção à porta, cada passo ecoando como um tiro no silêncio mortal da sala. Mariana! Ela parou na porta sem se virar. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A voz dele soou quase gentil, mas ela podia sentir o veneno escondido nas palavras. Pense no seu futuro, no futuro que você ainda pode ter. Sem responder, ela abriu a porta e saiu, sentindo 20 pares de olhos cravados em suas costas como adagas invisíveis. O corredor que ela percorrera centenas de vezes agora parecia infinito. Cada passo a levando para mais longe da vida que conhecia. Quando finalmente chegou ao seu escritório, Mariana se trancou e deslizou pela porta até se sentar no chão frio. Só então permitiu que as lágrimas caíssem, cada uma carregando pedaços de seus sonhos despedaçados. 3 dias. Ela tinha 3 dias para escolher entre seu filho e seu futuro. Mas enquanto suas mãos se fechavam protetivamente sobre o ventre, uma certeza começou a crescer em seu coração como uma chama tênue, mas inquebrantável. Havia decisões que nenhum dinheiro, nenhuma ameaça, nenhum poder poderia forçá-la a tomar. E Ricardo Montenegro estava prestes a descobrir isso. O apartamento de 2 quartos parecia ter encolhido pela metade desde que a carta de demissão chegara. Mariana dobrou mais uma peça de roupa designer, colocando-a cuidadosamente na pilha destinada à venda online. O tecido de seda deslizava entre seus dedos como água, cada peça carregando memórias de uma vida que já não lhe pertencia mais. 3 semanas haviam se passado desde aquela sexta-feira fatídica, quando ela simplesmente não apareceu no escritório da Montenegro Incorporações. 3 semanas desde que escolhera a vida que crescia dentro dela, em vez da carreira que definhava nas mãos cruéis de Ricardo Montenegro. O telefone vibrou na mesa de centro, exibindo mais uma notificação de cobrança. Conta de luz, condomínio, cartão de crédito, números vermelhos que piscavam como sinais de alerta em uma emergência. Mariana passou a mão pelo ventre que começava a se arredondar sutilmente sob a camiseta folgada. 16 semanas. Seu bebê agora tinha o tamanho de uma pera. Pelo menos você está crescendo forte, sussurrou, permitindo-se um sorriso frágil enquanto sentia o primeiro tremular de movimento. A campainha do apartamento cortou o silêncio como uma sirene. Mariana franziu a sobrancelha. Não esperava ninguém. Pelo interfone, reconheceu a voz tensa de Carla, sua ex-colega da contabilidade. Mari, sou eu, posso subir? 15 minutos depois, as duas se sentavam no sofá bege que Mariana pretendia vender na próxima semana. Carla mexia nervosamente nas mãos, evitando contato visual direto. Como você está? Quer dizer, você parece bem. Carla gaguejou, seus olhos descendo instintivamente para a barriga de Mariana. Estou sobrevivendo, Mariana respondeu, servindo chá de camomila em 2 xícaras desemparelhadas. As finas de porcelana já haviam sido vendidas. E você? Como estão as coisas no escritório? Carla suspirou profundamente, como se estivesse prestes a mergulhar em águas turbulentas. É sobre isso que eu vim falar. Mari, ele contratou alguém para seu lugar. O punho de Mariana se contraiu ao redor da xícara quente. Rápido. Uma loira do Rio de Janeiro, formada em Harvard, fala 3 idiomas. Carla fez uma pausa, mordendo o lábio inferior. Ele a apresentou como alguém que entende prioridades e compromissos profissionais. Cada palavra era como um soco no estômago. Mariana colocou a xícara de volta no pires com mãos trêmulas, tentando manter a compostura que estava se desintegrando por dentro. Tem mais, Carla continuou, sua voz baixando até um sussurro conspiratório.
Ele mandou um memorando para todos os departamentos, oficialmente sobre manter padrões éticos e morais no ambiente corporativo, mas todo mundo entendeu que era sobre você, sobre mim. Ele basicamente disse que funcionários que tomam decisões irresponsáveis em suas vidas pessoais não podem ser confiáveis profissionalmente, que a empresa não pode se associar a comportamentos questionáveis. Mariana sentiu o sangue ferver em suas veias. Comportamentos questionáveis, como se estar grávida fosse um crime contra a humanidade. Como se ela tivesse cometido algum ato terrível ao escolher dar vida a seu filho. Mari, eu sinto muito. Todos nós sentimos. O que ele fez foi cruel. Por que está me contando isso? Mariana perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Carla hesitou, brincando com a alça de sua bolsa cara. Porque você merecia saber a verdade. E porque... Ela respirou fundo. Porque eu nunca me perdoaria se não dissesse que você foi a melhor coordenadora que aquela empresa já teve. O projeto Miramar só deu certo por causa da sua dedicação. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Mariana, mas ela as conteve com força de vontade. Não na frente de Carla. Não agora. Depois que a amiga foi embora, Mariana se permitiu uma choradeira de 5 minutos no banheiro. Apenas 5 minutos para se compadecer de si mesma antes de voltar à realidade brutal de sua nova vida. Sentou-se na frente do laptop antigo e abriu mais uma aba de busca de emprego. Assistente administrativa, recepcionista, vendedora, cargos que pagavam 1/3 do que ela ganhava antes. E mesmo para essas vagas, as respostas eram sempre as mesmas. Vamos analisar seu perfil e entrar em contato em breve. Tradução. Não, obrigada. O telefone tocou. Mariana atendeu esperando o outro telemarketing, mas a voz do outro lado a fez gelar. Boa tarde. Aqui é Amanda, do RH da Silva em Associados. Estou ligando sobre sua candidatura para coordenadora de projetos. Mariana se endireitou na cadeira, o coração disparando. Sim, claro. Gostaria de marcar uma entrevista para... Bem, na verdade, preciso esclarecer uma informação. Recebemos uma referência não muito positiva sobre seu último emprego. Poderia explicar? O mundo desabou novamente. Ricardo havia cumprido sua ameaça. Suas ligações estavam funcionando perfeitamente, destruindo qualquer chance que ela tivesse de recomeçar. Houve um desentendimento com meu ex-chefe, Mariana gaguejou, tentando encontrar palavras que não soassem patéticas. Entendo. Bem, acredito que seria melhor você resolver essas questões antes de seguir em frente. Tenha um bom dia. A ligação morreu, deixando Mariana encarando a tela branca de seu laptop. 27 empresas já haviam a rejeitado nas últimas 3 semanas. 27 portas fechadas na sua cara antes mesmo de ela poder mostrar sua competência. A fome começou a apertar às 6 da tarde. Mariana abriu a geladeira e contemplou o conteúdo escasso. 2 ovos, um pote de iogurte vencido e meio pão de forma. O freezer guardava uma lasanha congelada que ela estava reservando para emergências. Aparentemente, o momento havia chegado. Enquanto esperava o micro-ondas apitar, ela pegou o celular e discou o número que havia evitado por semanas. 3 toques, 4, 5. Alô? Mãe? É a Mariana. Silêncio do outro lado da linha, tão pesado que parecia ter massa física. Filha, que surpresa! Mariana fechou os olhos, reunindo coragem. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Estou grávida. O silêncio se estendeu por tanto tempo que ela verificou se a ligação não havia caído. Grávida. A voz de Dona Helena soou como se ela estivesse pronunciando uma sentença de morte. De quem? Mãe. Não me diga que é daquele chefe seu que você vivia falando. Mariana, pelo amor de Deus, me diz que você não foi tão ingênua assim. As lágrimas que ela havia contido o dia inteiro finalmente encontraram um caminho. Não é dele, mãe.
É complicado. Complicado é pouco. E o pai? Vai assumir? Mariana engoliu em seco. Não, eu vou criar sozinha. Sozinha? Dona Helena soltou um riso amargo. Mariana, você não tem a menor ideia do que está falando. Criar um filho sozinha, sem emprego, sem marido, isso não é vida para ninguém. Eu vou dar um jeito, mãe, sempre dei. É? E como, se posso perguntar? Você vai viver do quê? A pergunta ecoou na cozinha pequena como um eco de seus próprios medos. Mariana não tinha resposta. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela realmente não sabia como seria o próximo mês, a próxima semana, o próximo dia. Eu ainda estou procurando trabalho. Procurando trabalho grávida. Boa sorte com isso. Dona Helena fez uma pausa, e quando voltou a falar, sua voz estava mais macia, mas ainda carregada de decepção. Filha, você sempre foi teimosa, mas isso não é teimosia, é loucura. Você ainda tem tempo de reconsiderar, de pensar direito nas suas opções. Opções? Você sabe do que eu estou falando. Mariana sentiu uma onda de náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Mesmo sua própria mãe estava sugerindo que ela desistisse do bebê. Mãe, este é meu filho, seu neto. Não é um neto se eu nunca conseguir vê-lo porque você não tem condições de criá-lo. A dureza voltou à voz de Dona Helena. Mariana, seja sensata. Você tem 26 anos. Pode refazer sua vida, encontrar um homem decente, ter filhos quando for a hora certa. A hora certa é agora, mãe. Para mim, é agora. O micro-ondas apitou, mas Mariana não se moveu. Ela estava cravada no chão da cozinha, o telefone colado na orelha, ouvindo sua própria mãe enumerar todos os motivos pelos quais sua decisão estava errada. Eu não posso te ajudar, Mariana. Não posso financiar essa decisão. Eu não pedi dinheiro. Então, o que está pedindo? A pergunta simples a pegou desprevenida. O que ela queria? Apoio? Compreensão? Um simples... Vai dar tudo certo, filha. Só queria que você soubesse, ela sussurrou. Agora eu sei. Quando você mudar de ideia e quiser conversar direito, me liga. A ligação morreu, deixando Mariana sozinha, com o zumbido do micro-ondas e o peso esmagador de sua nova realidade. Nem Ricardo Montenegro, nem sua mãe, nem o mercado de trabalho. Ninguém queria apoiar sua decisão de ser mãe. Ela abriu o micro-ondas e retirou a lasanha fumegante. O cheiro de queijo derretido deveria ser apetitoso, mas seu estômago se revirou. Ainda assim, ela se forçou a comer. O bebê precisava de nutrientes, mesmo que ela não sentisse fome. Enquanto mastigava mecanicamente, Mariana olhou ao redor de seu apartamento. As caixas empilhadas, os móveis com etiquetas de preço, as contas pendentes na mesa. Em poucos meses, ela não conseguiria mais pagar o aluguel. Talvez tivesse que se mudar para um lugar menor, mais barato, em um bairro menos seguro. Mas quando colocou a mão no ventre e sentiu novamente aquele tremular suave, uma determinação feroz se acendeu em seu peito. Ela faria dar certo. De alguma forma, encontraria um caminho. Seu filho não pagaria pelo orgulho ferido de Ricardo Montenegro, nem pela decepção de sua mãe. Naquela noite, antes de dormir, Mariana abriu um caderno novo e começou a escrever. No topo da primeira página, escreveu: Planos para o futuro. Mariana e bebê. Abaixo, listou cada pequeno passo que poderia dar. Vender o carro. Procurar trabalhos freelance, talvez começar algum negócio próprio. Era um começo, pequeno, frágil, mas um começo. E enquanto traçava cada linha, ela sentia algo que não experimentava há semanas: esperança. O bebê se mexeu novamente, como se aprovasse os planos da mãe. Mariana sorriu pela primeira vez em dias, sussurrando para o ventre: Nós vamos conseguir, meu amor. Eu prometo.
O cheiro de café requentado e papel mofado impregnava o pequeno escritório no segundo andar do prédio comercial deteriorado. Mariana ajustou a cadeira rangente pela terceira vez naquela manhã, tentando encontrar uma posição que não fizesse suas costas doerem. 6 meses de gravidez tornavam até as tarefas mais simples um desafio, mas ela se recusava a reclamar. Mariana, você pode revisar esses contratos até o meio-dia? Sônia, a proprietária da pequena empresa de contabilidade, depositou uma pilha de documentos na mesa já abarrotada. Seus olhos carregavam uma mistura de compaixão e preocupação que Mariana havia aprendido a ignorar. Claro, sem problemas, ela respondeu, forçando um sorriso enquanto puxava a primeira pasta. O salário era menos da metade do que ganhava na Montenegro, mas era trabalho honesto. E mais importante, Sônia não a julgava pelo ventre arredondado que agora era impossível de esconder. A manhã se arrastou entre planilhas e cálculos. Mariana havia se tornado especialista em esconder o desconforto. As dores nas costas, os pés inchados, as idas constantes ao banheiro. Cada movimento era medido, cada gemido engolido em silêncio. Não podia dar nenhum motivo para Sônia questionar se vale a pena manter uma funcionária grávida. Durante o almoço, ela caminhava pelo centro da cidade, observando outras mulheres em seus ternos impecáveis, entrando e saindo de prédios espelhados. Algumas carregavam pastas de couro italiano, outras conversavam ao telefone sobre reuniões importantes. Todas pareciam pertencer a um mundo do qual ela havia sido exilada. Mari, é você? Mariana se virou e viu Júlia, uma antiga cliente da Montenegro, aproximando-se com um sorriso radiante. O estômago dela se contraiu, não queria explicações, não queria pena. Júlia, que bom te ver, ela mentiu, ajeitando o blazer na tentativa fútil de disfarçar a barriga. Nossa, você está diferente. Os olhos de Júlia desceram inevitavelmente para o ventre. Parabéns, quando é o grande dia? Dezembro, Mariana respondeu secamente, rezando para que a conversa terminasse rápido. Que maravilha! E como estão as coisas na Montenegro? Ouvi dizer que Ricardo contratou uma nova coordenadora. Lindíssima, dizem. Júlia baixou a voz conspiratoriamente. Mas entre nós, ela não tem nem metade da sua competência. Cada palavra era como sal numa ferida aberta. Mariana forçou outro sorriso. Estou seguindo novos rumos profissionais. Ah, entendo. Bom, preciso correr. Beijinhos! Júlia desapareceu na multidão, deixando Mariana parada na calçada, com o gosto amargo da humilhação na boca. Novos rumos profissionais. Como se ela tivesse escolhido trocar uma carreira promissora por uma mesa apertada num escritório decadente. De volta ao trabalho, Mariana tentou se concentrar nos números, mas sua mente vagava. Em 3 meses, o bebê chegaria. Em 3 meses, ela precisaria de licença maternidade. E depois, Sônia seria paciente o suficiente para mantê-la quando ela tivesse que sair mais cedo para consultas pediátricas, quando tivesse que faltar porque o bebê estava doente. Você está bem, querida? Sônia apareceu ao lado de sua mesa, carregando uma xícara de chá. Você parece cansada. Estou ótima. Mariana mentiu mais uma vez, aceitando o chá com gratidão genuína. Sônia era bondosa, mas bondade não pagava contas nem garantia estabilidade. Sabe, estava pensando... Depois que o bebê nascer, você poderia trabalhar meio período inicialmente. Que tal? O coração de Mariana deu um pulo de esperança, mas ela rapidamente calculou os números na cabeça. Meio período significava metade do salário já ridículo. Como ela pagaria fraldas, leite, médico, creche? É uma proposta generosa, Sônia. Vou pensar. Naquela noite, Mariana chegou ao apartamento. Agora um kitnet no térreo de um prédio sem elevador, com os pés latejando de dor. O espaço era tão pequeno que ela conseguia tocar as paredes opostas, estendendo os braços,
mas era o que seu orçamento permitia. Ela se deixou cair na cama, que também servia como sofá e mesa de jantar. Na mesinha lateral, uma pilha de livros sobre maternidade emprestados da Biblioteca Municipal. O que esperar quando se está esperando? Primeiros 1000 dias, maternidade solo, títulos que prometiam preparar para a aventura que a aguardava. Mas nenhum livro explicava como lidar com a solidão que a consumia. Como preencher o vazio das noites quando não tinha ninguém para dividir as preocupações, os medos, as pequenas alegrias. Quando o bebê chutava forte às 3 da madrugada, não havia ninguém para acordar, ninguém para dividir o momento mágico. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Número desconhecido. Alô? Mariana Oliveira? Sim. Aqui é Dr. Henrique, do Hospital Santa Clara. Estou ligando porque sua mãe, Helena Oliveira, sofreu um acidente. O mundo parou. O telefone quase escorregou de suas mãos trêmulas, enquanto o médico explicava sobre a queda, a cirurgia no quadril, o tempo de recuperação. Sua mãe, apesar de toda a frieza dos últimos meses, estava sozinha num hospital a 2 horas de distância. Ela está estável, mas precisará de cuidados. Tem alguém da família que pode... Eu vou, Mariana interrompeu, já calculando quanto custaria a passagem de ônibus que não podia pagar. 3 dias depois, ela estava no quarto de hospital, observando sua mãe dormir sob o efeito de analgésicos. Dona Helena parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados, a pele pálida e marcada por hematomas. Mãe? Dona Helena abriu os olhos lentamente, focalizando o rosto da filha. Por um momento, seu olhar suavizou ao ver o ventre proeminente de Mariana. Você veio. Claro que vim. É minha mãe. Elas ficaram em silêncio por longos minutos. Finalmente, Dona Helena estendeu a mão trêmula na direção da barriga de Mariana. Posso? Mariana assentiu, guiando a mão da mãe até onde o bebê estava chutando. Dona Helena sorriu pela primeira vez em meses quando sentiu o movimento vigoroso. É um lutador, ela sussurrou. Como a mãe dele, Mariana respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mari, eu sinto muito. Pelo que disse, pela forma como reagi. Eu estava com medo. Medo de quê? De te ver sofrer, de te ver passar pelas mesmas dificuldades que eu passei quando seu pai nos abandonou. Dona Helena apertou a mão da filha. Mas você é mais forte do que eu jamais fui. As lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana. Finalmente, alguém reconhecia sua força em vez de focar em suas fraquezas. Precisa de alguma coisa, mãe? Dinheiro para o tratamento, remédios? Dona Helena balançou a cabeça. Preciso que você prometa uma coisa. O quê? Prometa que vai lutar, que vai mostrar para todos que duvidaram de você, especialmente para aquele filho da mãe do seu ex-chefe, que eles estavam errados. Mariana sorriu através das lágrimas. Prometo. Quando voltou para casa no domingo à noite, algo havia mudado dentro dela. A conversa com a mãe havia acendido uma chama que ela pensava ter se extinguido. Sentada na cama-sofá, ela abriu o laptop e começou a pesquisar cursos online, certificações digitais, oportunidades de trabalho remoto. Se o mercado tradicional a rejeitava por causa da gravidez, ela criaria suas próprias oportunidades. Marketing digital para iniciantes. Ela digitou na barra de busca. Freelancer em gestão de projetos. Como montar um negócio online. O bebê se mexeu, como se aprovasse a nova direção. Mariana colocou a mão no ventre, sussurrando. Mamãe vai mostrar para o mundo do que somos capazes. Na tela do laptop, dezenas de possibilidades se abriam. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria dela. Pela primeira vez desde que saíra da Montenegro, Mariana sentia que estava construindo algo próprio.
algo que ninguém poderia tirar dela. O passado ainda doía. As humilhações, as portas fechadas, a solidão. Mas o futuro estava começando a ganhar forma, e dessa vez ela seria a única dona de seu destino. O elevador do edifício empresarial subiu lentamente pelos andares, cada parada fazendo o coração de Mariana acelerar mais um pouco. Ela ajustou o blazer preto sobre o vestido que mal disfarçava seus 8 meses de gravidez, tentando parecer profissional, apesar do desconforto que irradiava de suas costas até os pés inchados. 22º andar. A voz metálica anunciou enquanto as portas se abriam. Mariana respirou fundo, segurando firme a pasta com os contratos da construtora Belágio. 3 meses desenvolvendo a proposta de gestão financeira que poderia finalmente dar estabilidade ao seu novo negócio de consultoria. 3 meses sem saber que o cliente final era uma subsidiária da Montenegro Incorporações. Seus passos ecoaram no corredor de mármore polido enquanto procurava a sala de reuniões. O cheiro familiar de ambientador caro e poder empresarial invadiu suas narinas, trazendo memórias que ela havia tentado enterrar. Cada detalhe da decoração gritava dinheiro e exclusividade, desde os quadros abstratos nas paredes até o carpete felpudo que abafava qualquer ruído. Senhora Oliveira! Uma secretária loira emergiu de uma sala lateral, sorriso profissional colado no rosto. O senhor Montenegro a está esperando. O mundo parou. Montenegro. O sangue gelou em suas veias enquanto ela processava a informação. Ricardo estava ali, naquele prédio, naquela reunião. Houve um engano. Mariana gaguejou dando um passo para trás. Eu não sabia que... Por favor, entre. Ele insiste em falar com a senhora pessoalmente. A porta da sala de reuniões se abriu como a boca de um abismo, revelando a figura imponente de Ricardo Montenegro sentado à cabeceira da mesa de vidro. Aos 43 anos, ele parecia ainda mais poderoso, o terno cinza escuro moldando perfeitamente sua silhueta atlética. Mas quando seus olhos se encontraram com os de Mariana, ela viu algo que jamais havia visto antes. Choque puro e incontrolável. O olhar dele desceu imediatamente para o ventre proeminente que dominava sua silhueta. E Mariana viu o momento exato em que a realização o atingiu como um raio. Suas pupilas se dilataram, o maxilar se contraiu e ele se levantou da cadeira com movimentos robóticos. Mariana. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Ricardo. Ela forçou o nome para fora da garganta, cada sílaba queimando como ácido. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como chumbo derretido. A secretária havia desaparecido discretamente, deixando-os sozinhos com 8 meses de raiva, arrependimento e perguntas não respondidas pairando no ar-condicionado. Você está... Ele começou. Mas as palavras morreram em seus lábios enquanto continuava fixado na barriga dela. Grávida? Sim, estou. Mariana ergueu o queixo desafiantemente. Surpreso? Ricardo passou a mão pelos cabelos escuros, uma expressão de completa desorientação, tomando conta de seu rosto habitualmente controlado. Eu não sabia que você... Quando soube da reunião, pensei que... Pensou que eu teria feito o que você ordenou? A voz de Mariana gotejou veneno. Que eu teria me livrado do problema para manter minha preciosa carreira? Mariana, economize sua saliva. Ela se dirigiu até a mesa com passos firmes, depositando a pasta com força suficiente para fazer os copos d'água tremularem. Vim aqui fazer uma apresentação profissional, nada mais. Mas Ricardo não conseguia tirar os olhos do ventre dela. Mariana viu o momento em que a matemática se formou em sua mente. 8 meses atrás, eles estavam... A expressão dele mudou da confusão para algo próximo do terror.
De quantos meses você está? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Mariana sentiu o bebê se mexer vigorosamente, como se pudesse sentir a tensão no ambiente. Ela colocou a mão protetivamente sobre a barriga. Isso é relevante para nossa reunião de negócios? Mariana, responda. Ricardo deu um passo na direção dela, e Mariana pôde ver que suas mãos tremiam imperceptivelmente. De quantos meses? 8. A palavra saiu como um tiro certeiro. Ricardo fechou os olhos com força, como se estivesse sendo fisicamente atingido. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de pânico e algo que parecia esperança desesperada. É meu? A pergunta que ela sabia que viria, mas que ainda assim a atingiu como um soco no estômago. Mariana sentiu uma onda de náusea que nada tinha a ver com a gravidez. É uma pergunta interessante, vinda de alguém que me ordenou a abortar sem nem saber se era seu filho. Responda, por favor. A voz dele estava quebrada, quase suplicante. É meu filho? Mariana olhou para o homem que havia destruído sua vida, que havia a humilhado publicamente, que havia usado seu poder para sabotar sua carreira. O mesmo homem que agora estava diante dela, vulnerável pela primeira vez desde que ela o conhecia. Por que isso importa agora? Ela perguntou, sua voz carregada de anos de dor e ressentimento. Porque se for meu filho... Ricardo engoliu em seco. Então eu cometi o pior erro da minha vida. Você cometeu o pior erro da sua vida de qualquer forma. Mariana abriu a pasta, tirando os documentos com mãos que tentava manter firmes. Mas não vim aqui para conversar sobre o passado. Vim apresentar uma proposta de consultoria financeira. Mariana, pare com isso. Ricardo se aproximou mais e ela pôde sentir o perfume familiar que costumava a deixar tonta de desejo. Agora, só a fazia sentir enjoada. Se esse bebê é meu, se esse bebê fosse seu, você acha que eu estaria aqui? Você acha que eu procuraria qualquer coisa relacionada a você depois do que me fez? A dúvida que passou pelos olhos dele foi quase imperceptível, mas Mariana a capturou. Ele queria acreditar que o filho não era dele, porque isso significaria que suas ações passadas não haviam sido tão monstruosas. Mas, ao mesmo tempo, ela podia ver algo mais profundo, uma parte dele que desesperadamente queria que fosse seu filho. Você sabe que é meu, ele sussurrou, chegando tão perto que ela podia ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Você sabe porque não houve mais ninguém naquela época. Só nós dois. Mariana sentiu as lágrimas se formando, mas lutou contra elas com cada fibra do seu ser. Não daria a ele a satisfação de vê-la chorar novamente. Mesmo que fosse, ela disse, sua voz firme como aço temperado, você perdeu qualquer direito sobre este bebê no momento em que me ordenou a me livrar dele. Eu estava tentando proteger a empresa. Você estava protegendo seu ego. Mariana explodiu, toda a raiva contida de 8 meses finalmente encontrando uma válvula de escape. Você não podia suportar a ideia de que alguém inferior como eu pudesse carregar seu filho. Não era isso. Era exatamente isso. Eu era boa o suficiente para dividir sua cama, mas não para carregar seu herdeiro. Mariana bateu a mão na mesa, fazendo os documentos voarem. Você me tratou como se eu fosse uma prostituta tentando aplicar um golpe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo estava pálido, suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia perdido, sem palavras. Mariana, ele começou, mas ela o cortou. Não! Ela começou a recolher os papéis espalhados, cada movimento deliberado e controlado. Não vou ouvir suas desculpas. Não vou ouvir como você não sabia, como se arrependeu, como quer fazer a coisa certa agora. Mas eu quero. Você quer? Quer mesmo? Mariana se endireitou, encarando-o com uma intensidade que o fez recuar um passo.
Então, onde você estava quando eu perdi meu emprego? Quando tive que vender tudo o que possuía? Quando passei fome para economizar dinheiro para o bebê? Cada pergunta era uma punhalada certeira no que restava da compostura de Ricardo. Mariana podia ver a culpa se espalhando por seu rosto como tinta derramada. Eu não sabia que você estava grávida, ele sussurrou. Claro que não sabia, porque você nunca se importou em saber. Mariana fechou a pasta com um estalo seco. Para você, eu simplesmente desapareci. Problema resolvido. O bebê escolheu aquele momento para dar um chute especialmente forte, fazendo Mariana fazer uma careta de dor. Instantaneamente, Ricardo deu um passo na direção dela, o instinto protetor, superando momentaneamente a tensão entre eles. Você está bem? Precisa se sentar? Estou ótima. Ela se dirigiu para a porta, cada passo uma declaração de independência. Diga ao pessoal da Bellagio que a consultora teve um imprevisto. Eles podem encontrar meus dados de contato se quiserem remarcar. Mariana, espere. Ela parou na porta sem se virar. Por favor, só me dê uma chance de explicar. Sua explicação chegou 8 meses atrasada, Ricardo. Mariana abriu a porta, deixando entrar o som do escritório movimentado do lado de fora. E francamente não me interessa mais. Quando ela finalmente se virou para olhá-lo uma última vez, viu um homem completamente destroçado. O poderoso CEO, que uma vez a havia humilhado publicamente, agora estava ali, vulnerável e desesperado, finalmente confrontando as consequências de suas ações. Este bebê, ela disse, colocando ambas as mãos sobre o ventre, vai ter tudo o que precisa: amor, carinho, proteção, tudo o que você nunca seria capaz de dar. E com isso, ela saiu, deixando Ricardo Montenegro sozinho, com o peso esmagador de uma verdade que ele havia tentado evitar por 8 meses. Ele havia perdido a mulher que amava e o filho que nunca soube que queria. O detetive particular ajustou a lente da câmera, focalizando a pequena kitnet onde Mariana vivia. Do carro estacionado discretamente do outro lado da rua, ele documentava cada movimento da mulher, que havia se tornado uma obsessão para Ricardo Montenegro. 3 dias de vigilância constante. 3 dias registrando horários, rotinas, visitas médicas. Ricardo estudava as fotografias espalhadas sobre sua mesa de mogno, cada imagem revelando detalhes íntimos da vida que Mariana construíra longe dele. Ela saindo do prédio às 7 da manhã, a barriga impossível de esconder sob o casaco azul marinho, entrando na clínica de pré-natal às 2 da tarde, comprando legumes no mercadinho da esquina, contando cada moeda antes de pagar. Ela vive sozinha, informou Marcos, o detetive, sentado do outro lado da mesa. Nenhum homem entrando ou saindo do apartamento. Nenhuma visita íntima. Trabalha como consultora freelancer. Aparentemente luta para pagar as contas. Ricardo passou o dedo sobre uma foto onde Mariana sorria levemente enquanto acariciava a barriga. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ela irradiava uma serenidade maternal que o deixava hipnotizado e atormentado ao mesmo tempo. E sobre o bebê? Sua voz saiu mais rouca que pretendia. Próxima consulta é quinta-feira, 9 da manhã. Doutora Beatriz Lemos, especialista em gestação de alto risco. Marcos consultou suas anotações. Aparentemente ela teve algumas complicações menores. O coração de Ricardo disparou. Complicações. Mariana estava enfrentando uma gravidez difícil, completamente sozinha, enquanto ele vivia confortavelmente em sua cobertura, alheio ao sofrimento que havia causado. Quero que você descubra tudo sobre essas consultas médicas, discretamente. Senhor Montenegro, isso pode ser considerado invasão de privacidade. Você está sendo pago para investigar, não para dar conselhos legais. Ricardo fechou a pasta com as fotos, mas sua mente continuava processando cada detalhe. Faça seu trabalho. Quando Marcos saiu,
Ricardo ficou sozinho com o peso sufocante de suas descobertas. Mariana estava realmente sozinha. Não havia outro homem, não havia apoio familiar visível, não havia rede de proteção. Apenas uma mulher grávida lutando para sobreviver com a dignidade intacta. Na quinta-feira, Ricardo estacionou 3 quarteirões antes da clínica, observando Mariana entrar no prédio médico. Ela caminhava mais devagar agora, uma mão sempre apoiada nas costas, a respiração visivelmente mais trabalhosa. Aos 9 meses de gravidez, cada movimento parecia requerer esforço consciente. 20 minutos depois, ele a viu sair com uma expressão preocupada no rosto, segurando um papel que parecia ser um resultado de exame. Ricardo lutou contra o impulso de correr até ela, de exigir saber o que estava errado, de carregar para o carro e levá-la para o melhor hospital particular da cidade. Em vez disso, esperou ela desaparecer na esquina antes de entrar na clínica. Dr. Marcos Pereira para consulta com a doutora Lemos. Ele mentiu para a recepcionista usando um nome falso que havia preparado. 15 minutos de charme e algumas notas de R$ 200 depois. Ele havia obtido informações básicas sobre o estado de Mariana. Pressão ligeiramente elevada, inchaço nas pernas, bebê em posição pélvica que poderia requerer cesariana. Nada grave, mas condições que exigiam um acompanhamento cuidadoso, e estava sendo acompanhada pelo convênio básico do SUS, com consultas espaçadas e recursos limitados. Ricardo saiu da clínica sentindo-se fisicamente doente. Enquanto ele havia gasto mais dinheiro em vinhos importados no último mês do que ela provavelmente ganhava, Mariana estava enfrentando uma gravidez de risco sem o cuidado médico adequado. Naquela noite, ele dirigiu até o prédio onde ela morava, estacionando sob a luz de um poste queimado. O bairro era seguro, mas simples. Uma realidade completamente diferente do mundo de luxo ao qual ele estava acostumado. Apartamentos pequenos, carros populares, pessoas que pareciam carregar o peso da vida trabalhadora em seus ombros. Às 11 da noite, a luz no segundo andar finalmente se apagou. Ricardo imaginou Mariana se preparando para dormir, talvez lutando para encontrar uma posição confortável com a barriga do tamanho de uma melancia. Sozinha, sempre sozinha. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem que apagou 5 vezes antes de finalmente enviar. Preciso falar com você. É sobre o bebê. A resposta veio em menos de 2 minutos. Não temos nada para conversar. Mariana, por favor, deixe-me explicar. Não? Então deixe-me ajudar. Desta vez, a demora foi maior. Ricardo segurou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, esperando uma resposta que parecia nunca chegar. Não preciso da sua ajuda. Você está passando por uma gravidez de risco sozinha. Deixe-me pelo menos garantir que você tenha o melhor cuidado médico. Como você sabe sobre minha gravidez de risco? Ricardo congelou. Havia revelado informações que só poderia ter obtido através de investigação. A tela do celular permaneceu em silêncio por longos minutos antes de uma nova mensagem aparecer. Você está me vigiando. Não era uma pergunta, era uma afirmação carregada de uma mistura de indignação e traição que ele podia sentir mesmo através da tela fria do telefone. Mariana, eu posso explicar. Você está me perseguindo, invadindo minha privacidade, investigando minha vida. Eu só queria saber se você estava bem. Mentira! A palavra apareceu em letras maiúsculas, gritando sua raiva através da tecnologia. Você queria confirmar se o bebê é seu. Você queria informações para usar contra mim se necessário. Ricardo fechou os olhos, sabendo que ela estava parcialmente certa. Sim, ele queria confirmar a paternidade. Sim, ele queria informações. Mas também havia uma preocupação genuína crescendo dentro dele, como uma planta obstinada brotando através do concreto. Mariana, deixe-me subir. Vamos conversar pessoalmente.
Se você chegar perto de mim ou do meu apartamento, chamo a polícia. Você não pode me impedir de falar com você. Posso e vou. Tenho uma ordem de restrição sendo preparada. Ordem de restrição. As palavras o atingiram como um tapa na cara. Mariana estava tão desesperada para manter distância dele que estava disposta a envolver o sistema legal. Não faça isso. Então pare de me perseguir. Mariana, se esse bebê for meu... C? Ainda está no SE? A próxima sequência de mensagens chegou rapidamente uma após a outra, como rajadas de metralhadora. Você investigou minha vida inteira. Deve saber que não houve ninguém além de você. Deve saber que este bebê só pode ser seu. Ricardo sentiu o mundo girando ao seu redor. Ela estava certa. As evidências eram esmagadoras. O timing, a ausência de outros relacionamentos, a matemática simples da concepção. Seu filho estava crescendo no ventre da mulher que ele havia humilhado e expulsado de sua vida. Então me deixe assumir a responsabilidade. Agora você quer assumir responsabilidade, depois de me destruir, depois de me vigiar como se eu fosse uma criminosa? Eu cometi erros. Você destruiu minha vida. E agora quer assumir responsabilidade porque descobriu que sou mãe do seu filho? Onde estava essa responsabilidade quando me mandou abortar? A mensagem seguinte chegou depois de uma pausa longa, e quando Ricardo a leu, sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito com as mãos nuas. Você perdeu o direito de ser pai no momento em que me humilhou publicamente. Este bebê tem apenas uma família, eu, e vou protegê-lo de você com minha própria vida se for necessário. Ricardo digitou e apagou 10 respostas diferentes. Desculpas, súplicas, promessas, ameaças. Nada parecia adequado diante da verdade brutal que Mariana havia colocado diante dele. Finalmente, ele escreveu: Eu te amava. A resposta veio imediatamente. Você tinha uma maneira muito estranha de demonstrar amor. Eu ainda amo. Desta vez, o silêncio se estendeu por tanto tempo que Ricardo começou a se perguntar se ela havia bloqueado seu número. Quando a resposta finalmente chegou, ela o deixou sem respiração. Se você me amasse de verdade, nunca teria me forçado a escolher entre meu filho e minha dignidade. Se você me amasse de verdade, teria lutado por mim, não contra mim. O que você sente não é amor, Ricardo, é posse. E eu não sou sua propriedade. Ricardo encarou a tela do celular até que as palavras se tornaram borrões. Cada frase de Mariana era uma verdade afiada cortando através das mentiras que ele havia contado para si mesmo durante meses. Ele havia investigado, perseguido, tentado controlar, exatamente como ela disse. Mesmo agora, quando dizia querer fazer a coisa certa, ainda estava tentando forçar sua vontade sobre ela. A luz no segundo andar se acendeu novamente. Ricardo olhou para cima e viu a silhueta de Mariana passando pela janela, uma mão apoiada nas costas, a outra acariciando a barriga. Sua barriga, seu filho. Pela primeira vez, desde que se tornou um homem poderoso, Ricardo Montenegro se sentiu completamente impotente. Todo o dinheiro do mundo, toda a influência que havia acumulado, todos os recursos à sua disposição, nada disso importava se a mulher que carregava seu filho se recusasse a deixá-lo fazer parte da equação. E depois de tudo que havia feito, ele não podia culpá-la por isso. O telefone vibrou uma última vez. Pare de me procurar, Ricardo. Para o bem de todos nós. Ele observou a luz se apagar novamente, sabendo que Mariana estava do outro lado daquela janela, carregando seu filho, enfrentando sozinha os desafios que ele havia colocado em seu caminho. E pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Montenegro não sabia como recuperar o que havia perdido. O envelope lacrado tremeu nas mãos de Ricardo enquanto ele o observava sobre a mesa de vidro de seu escritório. Teste de paternidade, Laboratório Genetec.
Estava impresso em letras azuis que pareciam pulsar diante de seus olhos. Dentro daquele papel branco estava a resposta que mudaria sua vida para sempre. 2 semanas haviam se passado desde que conseguira uma amostra do DNA de Mariana. Um fio de cabelo deixado no assento do táxi que ela havia usado para ir à consulta médica. 2 semanas de tortura psicológica enquanto aguardava o resultado que confirmaria ou destruiria suas suspeitas. Senhor Montenegro? A voz de sua secretária soou distante através do interfone. Sua reunião das 3 está confirmada. Cancele tudo. Ele respondeu sem tirar os olhos do envelope. Não quero ser incomodado pelo resto do dia. O silêncio do escritório no 30º andar era quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e pelo barulho abafado do trânsito lá embaixo. Ricardo podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas, apesar da temperatura controlada do ambiente. Suas mãos tremiam enquanto rasgava cuidadosamente a lateral do envelope. O papel se abriu como uma flor venenosa, revelando páginas cheias de números, gráficos e terminologia científica que ele mal conseguia processar. Seus olhos percorreram o documento desesperadamente até encontrar as únicas palavras que importavam. Probabilidade de paternidade, 99,97%. O mundo parou. Literalmente parou. O barulho do trânsito desapareceu. O zumbido do ar-condicionado se tornou silêncio absoluto. Até mesmo sua própria respiração parecia ter se interrompido. Ricardo leu a frase novamente, depois mais uma vez, como se as palavras pudessem mudar de significado através da repetição. 99,97%. Não havia dúvida. Nenhuma margem para negação ou auto-engano. O bebê que Mariana carregava era seu filho, seu sangue, sua continuação neste mundo. Ricardo se deixou cair na cadeira de couro, o documento escorregando de suas mãos trêmulas e flutuando até o chão como uma folha de outono. Por 9 meses, ele havia tentado convencer a si mesmo de que talvez, apenas talvez, ele não fosse o pai. Que talvez Mariana tivesse outro relacionamento que ele não conhecia. Que talvez sua culpa fosse apenas paranoia. Mas agora, diante da evidência científica irrefutável, toda a magnitude de seus erros o atingiu como uma avalanche devastadora. Ele havia ordenado que ela abortasse seu próprio filho. A náusea foi instantânea e avassaladora. Ricardo se levantou cambaleando e correu para o banheiro privativo de seu escritório, mal conseguindo chegar ao vaso sanitário antes que seu estômago se rebelasse violentamente. Cada contração muscular parecia expulsar um pedaço de sua alma junto com o conteúdo de seu estômago. Quando finalmente conseguiu se controlar, ele se viu encarando sua própria imagem no espelho. O homem que o olhava de volta era irreconhecível, pálido, com olhos vermelhos e uma expressão de horror que jamais havia visto no próprio rosto. O poderoso CEO Ricardo Montenegro havia desaparecido, substituído por um homem destroçado confrontando a pior verdade de sua vida. Ele havia quase matado seu próprio filho. Ricardo voltou para o escritório com passos instáveis, pegou o relatório do chão e o leu novamente, linha por linha. Cada detalhe técnico confirmava o que ele agora sabia com absoluta certeza. Mariana estava carregando seu herdeiro, e ele havia-a forçado a enfrentar a gravidez sozinha. Seu telefone tocou, mas ele ignorou. Tocou novamente, depois mais uma vez. Na 5ª tentativa, ele atendeu sem olhar quem estava ligando. — O quê? Sua voz saiu como um rosnado gutural. — Senhor Montenegro, aqui é Marcos. A voz do detetive soou preocupada. — Tenho uma atualização urgente sobre a senhorita Oliveira. — O que aconteceu? Ricardo se endireitou imediatamente, cada músculo de seu corpo se contraindo com tensão. Ela está no hospital, Hospital Municipal São José. Chegou há 1 hora em uma ambulância. O telefone quase escorregou das mãos de Ricardo. O que...
Por que ela está no hospital? Não tenho certeza. Consegui confirmar que ela foi internada, mas os detalhes médicos são confidenciais. Ricardo desligou sem responder e correu para o elevador, o relatório de paternidade ainda amassado em sua mão. O trajeto até o hospital foi um borrão de trânsito congestionado e semáforos que pareciam durar eternidades. Cada minuto que passava alimentava cenários terríveis em sua mente, complicações na gravidez, problemas com o bebê, algo terrível acontecendo com ambos. O saguão do Hospital Municipal São José era um contraste chocante com os ambientes luxuosos aos quais Ricardo estava acostumado. Paredes descascadas, cadeiras desconfortáveis ocupadas por pessoas de todas as classes sociais, o cheiro característico de desinfetante hospitalar misturado com ansiedade humana. Mariana Oliveira, ele disse para a recepcionista, tentando manter a voz controlada. Preciso saber como ela está. O senhor é parente? Ricardo hesitou. Tecnicamente não. Legalmente, ele não tinha nenhum direito de informações sobre Mariana. Mas o bebê que ela carregava era seu filho. Sou o pai da criança, ele disse, as palavras saindo estranhas e novas de sua boca. A recepcionista o olhou com suspeita, seus olhos avaliando o terno caro e o relógio de luxo que contrastavam com o ambiente público do hospital. Preciso de identificação e comprovação. Ricardo mostrou a carteira de identidade e, depois de um momento de hesitação, o relatório de paternidade amassado. A mulher leu o documento com atenção, seus olhos se alargando ligeiramente ao processar as informações. Ela está na ala de maternidade, quarto 412. Mas, senhor, ela o chamou quando ele já estava se afastando. Ela especificamente pediu para não receber visitas de um homem com sua descrição. As palavras o atingiram como punhaladas, mas Ricardo continuou caminhando. Ele precisava vê-la, precisava saber se ela e o bebê estavam bem. Tudo o mais poderia ser resolvido depois. O elevador subiu lentamente até o quarto andar, cada segundo ampliando sua ansiedade. O corredor da maternidade ecoava com sons familiares, choros de recém-nascidos, conversas sussurradas, o bip constante de equipamentos médicos. Quarto 412. Ricardo parou diante da porta, reunindo coragem para entrar. Através da fresta da cortina, ele podia ver uma cama, onde uma figura estava deitada, conectada a monitores que emitiam sinais ritmados, tranquilizadores. Ele empurrou a porta gentilmente e entrou no quarto. Mariana estava acordada, deitada de lado, uma mão acariciando o ventre que parecia ainda maior sob a camisola hospitalar. Quando ela o viu, sua expressão mudou instantaneamente de paz para fúria. Saia daqui. Sua voz estava rouca, mas carregada de determinação férrea. Mariana, eu soube que você estava no hospital. Eu disse para sair. Ela tentou se sentar, mas uma careta de dor passou por seu rosto. O que aconteceu? Você está bem? O bebê está bem? Ricardo se aproximou da cama, ignorando os protestos dela. Não é da sua conta. É sim minha conta. A explosão saiu mais alta do que ele pretendia, ecoando pelo quarto pequeno. É meu filho! Mariana congelou, seus olhos se estreitando enquanto processava as palavras dele. Seu filho? Ricardo respirou fundo e puxou o relatório amassado do bolso. Fiz um teste de DNA. 99,97% de probabilidade de paternidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Mariana olhou para o papel que ele segurava, depois para seu rosto, como se estivesse vendo um estranho. Você fez um teste de DNA sem meu consentimento. Eu precisava saber. Você violou meu DNA. Mariana tentou se levantar novamente, desta vez conseguindo se sentar apesar da dor visível. Como você conseguiu uma amostra? Me seguiu? Me espionou ainda mais? Mariana, isso não importa agora. Não importa?
Sua voz subiu até quase um grito. Você invadiu minha privacidade de todas as formas possíveis, e isso não importa? Uma enfermeira apareceu na porta, alertada pelo barulho. Está tudo bem aqui? Não, Mariana respondeu imediatamente. Quero que este homem saia, agora. Senhor, preciso pedir que o senhor se retire, a enfermeira disse firmemente. Não. Ricardo se plantou ao lado da cama, sua voz carregada de uma determinação que ele não sabia que possuía. Este é meu filho. Tenho direitos. Que direitos? Mariana riu amargamente. O direito de ordenar que eu abortasse? O direito de destruir minha carreira? O direito de me perseguir? O direito de estar presente no nascimento do meu filho? Seu filho? Mariana se levantou completamente da cama, ignorando a dor e os monitores que começaram a apitar mais rapidamente. Este bebê é meu filho. Eu carreguei ele sozinha por 9 meses. Eu passei fome para que ele tivesse nutrientes. Eu enfrentei cada consulta médica sozinha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, cada uma carregando meses de dor, solidão e determinação. Você pode ter contribuído com espermatozoides, Ricardo, mas isso não faz de você um pai. Ser pai é estar presente, é proteger, é amar incondicionalmente. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Todas as coisas que você nunca fez. Ricardo sentiu cada palavra como uma lâmina afiada cortando através de suas defesas. O relatório de paternidade em suas mãos, que minutos antes parecia uma arma poderosa, agora se sentia como evidência de sua própria falência moral. Mariana, eu posso mudar. Não pode. Ela se aproximou dele, cada passo deliberado apesar da dor. Você teve 9 meses para mudar. 9 meses para se arrepender, para buscar perdão, para mostrar que era capaz de ser diferente. Eu não sabia que você estava grávida. Mentira. Você suspeitava. E mesmo assim, preferiu me destruir do que descobrir a verdade. A enfermeira voltou com segurança, mas Mariana acenou para que esperassem. Ela queria terminar aquela conversa de uma vez por todas. Ricardo Montenegro, ela disse, sua voz agora calma, como a superfície de um lago antes da tempestade. Você perdeu o direito de chamar este bebê de seu filho no momento em que me forçou a escolher entre ele e minha dignidade. Este papel, ela apontou para o relatório, prova apenas que você é biologicamente responsável por sua existência, nada mais. Ricardo olhou para o documento em suas mãos, depois para a mulher que carregava seu filho, e finalmente entendeu a magnitude completa de sua perda. Ele não havia perdido apenas Mariana, ele havia perdido a chance de ser pai do próprio filho, e nenhum teste de DNA no mundo poderia devolver isso a ele. O primeiro choro de Helena Montenegro Oliveira ecoou pela maternidade às 4h17 da manhã, perfurando o silêncio do hospital como um anúncio divino. Ricardo havia passado 18 horas no corredor, ignorando as tentativas da equipe médica de convencê-lo a ir embora, ignorando as chamadas urgentes de seu escritório, ignorando tudo, exceto o som abafado que vinha do quarto 412. Quando finalmente ouviu aquele choro, agudo, indignado, perfeitamente saudável, seus joelhos fraquejaram e ele se apoiou na parede fria do corredor. Sua filha havia nascido. Sua filha estava viva. Sua filha estava no mundo e ele não havia perdido a chance de conhecê-la. Senhor Montenegro, a voz suave da enfermeira Cláudia o tirou do transe. Ela havia sido a única funcionária do hospital que não o tratara como um invasor durante aquela vigília interminável. A bebê nasceu. Mãe e filha estão bem. Posso vê-las? Cláudia hesitou, seus olhos carregados de compaixão e preocupação. A senhorita Oliveira ainda não autorizou visitas. Por favor. A palavra saiu quebrada,
carregada de meses de arrependimento e desesperança. Só quero ver minha filha, um minuto, só para saber que ela está bem. Algo na vulnerabilidade crua de sua voz tocou o coração da enfermeira. Vou falar com ela. 15 minutos depois, Cláudia retornou com uma expressão neutra que não revelava nada. Ela concordou em vê-lo. 5 minutos. Mas se ela pedir para você sair... Eu saio imediatamente, Ricardo completou, seguindo-a pelo corredor com passos que pareciam flutuar sobre o chão de linóleo. A porta do quarto se abriu, revelando uma cena que se gravaria para sempre em sua memória. Mariana estava sentada na cama, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho de mantas cor-de-rosa. Seus cabelos estavam úmidos de suor. O rosto pálido, mas iluminado por uma serenidade maternal que a tornava ainda mais bela do que ele se lembrava. E ali, nos braços dela, estava a criatura mais perfeita que Ricardo jamais havia visto. Helena era minúscula, com uma coroa de cabelos escuros que espetavam em todas as direções, punhos cerrados como uma lutadora em miniatura e um rosto que já mostrava traços familiares. O nariz delicado de Mariana, mas o queixo teimoso que Ricardo reconhecia de seu próprio reflexo. Ela é... Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Perfeita, Mariana completou, sua voz suave como seda, mas ainda carregada de cautela. 3 quilos e 200 gramas, 50 centímetros. Ricardo deu um passo hesitante em direção à cama, cada movimento medido para não assustar ou ofender. Posso olhar mais de perto? Mariana hesitou por um momento que pareceu durar eternidades. Depois assentiu quase imperceptivelmente. Ricardo se aproximou até ficar ao lado da cama, e quando olhou para baixo, sua filha abriu os olhos pela primeira vez. Olhos escuros, como os dele. Olhos que pareciam olhar diretamente em sua alma, julgando-o, avaliando-o, decidindo se ele merecia estar ali. Oi, Helena, ele sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Eu sou o Ricardo. A bebê fez um pequeno ruído, algo entre um suspiro e um murmúrio, e Ricardo sentiu seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Naquele momento, todas as reuniões importantes, todos os negócios milionários, todas as conquistas que haviam definido sua vida, perderam completamente a importância. Nada existia exceto aquela criaturinha que compartilhava seu DNA e que o olhava como se pudesse ver através de todas suas máscaras e pretensões. Ela tem seus olhos, Mariana observou, sua voz carregada de uma complexidade de emoções que Ricardo não conseguia decifrar. E seu nariz, e sua boca. Ricardo não conseguia tirar os olhos da filha. Ela é absolutamente perfeita, Mariana. Você fez um trabalho incrível. Nós fizemos, ela corrigiu suavemente. Eu e ela, sozinhas. A correção foi como uma punhalada gentil, lembrando-o de sua ausência durante todos aqueles meses cruciais. Mariana, Não, ela o interrompeu, mas sua voz não tinha a dureza de antes. O nascimento havia-a suavizado, como se a experiência de trazer vida ao mundo tivesse temporariamente dissolvido algumas de suas defesas. Hoje não é dia para essa conversa. Hoje é dia para ela. Helena escolheu aquele momento para começar a chorar. Um som que imediatamente fez cada instinto protetor de Ricardo se acender como fogo. Ele estendeu as mãos instintivamente, querendo pegar a filha, querendo consolá-la, mas se conteve no último segundo. Ela está com fome, Mariana explicou, ajeitando a camisola para amamentar. Você pode ficar se quiser, só se vire um pouco. Ricardo obedeceu, dando as costas enquanto ouvia os sons suaves de sua filha se alimentando. O momento era íntimo, sagrado, e ele se sentia ao mesmo tempo privilegiado por estar presente e culpado por não ter merecido o privilégio. Mariana, ele disse ainda de costas, eu sei que não tenho o direito de pedir nada,
Sei que destruí qualquer chance que tínhamos, mas deixe-me cuidar de vocês duas, financeiramente pelo menos. Um apartamento melhor, plano de saúde, educação para Helena. Você não precisa me ver, não precisa falar comigo, mas deixe-me garantir que ela tenha tudo o que merece. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos ruídos suaves de Helena mamando. Ricardo podia sentir Mariana o estudando, pesando suas palavras, procurando por armadilhas ou segundas intenções. Por quê? Ela perguntou finalmente. Porque é minha filha. Porque você passou 9 meses fazendo o trabalho que deveria ter sido nosso. Porque eu quero tentar, de alguma forma, compensar pelo menos uma fração do mal que causei. E o que você quer em troca? A pergunta o pegou desprevenido. Durante toda a sua vida adulta, cada ação havia sido uma transação. Cada gesto havia tido um preço ou uma expectativa. Mas olhando para Helena, ele percebeu que pela primeira vez em décadas queria dar algo sem esperar nada em troca. Nada, ele respondeu, e foi surpreendido por perceber que estava falando a verdade. Não quero nada em troca. Só quero que ela tenha as oportunidades que merece. Você pode se virar agora. Ricardo se virou lentamente e viu que Helena havia terminado de mamar e estava novamente nos braços de Mariana, agora satisfeita e sonolenta. A imagem das duas juntas, mãe e filha, completas e perfeitas, fez algo se mover no peito dele. Uma emoção tão intensa que ele teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Existe uma condição, Mariana disse, sua voz ganhando força novamente. Qualquer coisa. Você não pode aparecer na nossa vida esperando direitos. Você não pode usar o dinheiro como chantagem para ver Helena. E você não pode machucá-la da forma como me machucou. Eu nunca... Ricardo. Ela o olhou diretamente nos olhos, e ele viu anos de dor e determinação condensados naquele olhar. Se você magoar minha filha, nossa filha, de qualquer forma, eu vou garantir que você nunca mais chegue perto dela. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanta influência você possua, uma mãe protegendo seu filho é mais poderosa que qualquer coisa que você possa imaginar. A ameaça não era vazia, e Ricardo sabia disso. Mariana havia provado sua força durante os 9 meses mais difíceis de sua vida, criando uma base sólida para si mesma e para Helena, apesar de todos os obstáculos que ele havia colocado em seu caminho. Eu entendo, ele disse, e você tem minha palavra. Sua palavra não vale muito para mim. Ela respondeu brutalmente honesta, mas suas ações podem começar a reconstruir alguma coisa. Helena suspirou e se aconchegou mais no colo da mãe, completamente inconsciente da complexa dança emocional acontecendo ao seu redor. Para ela, o mundo era simples, calor, leite, segurança nos braços da mãe. Ricardo invejou aquela simplicidade. Posso tocá-la? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Mariana hesitou por um longo momento. Depois assentiu levemente. Ricardo estendeu um dedo trêmulo e tocou suavemente a mãozinha fechada de Helena. Imediatamente, os pequenos dedos se abriram e se fecharam ao redor do seu dedo, agarrando-o com força surpreendente para alguém tão pequeno. O mundo parou. Naquele momento, Ricardo sentiu cada célula de seu corpo reconhecer aquela criaturinha como sua. Não por causa de testes de DNA ou evidências científicas, mas por causa de algo muito mais primitivo e poderoso. O instinto paternal que havia sido despertado pelo toque simples e inocente de sua filha. Ela é forte, ele murmurou, maravilhado. Teve que ser, Mariana respondeu. Considerando as circunstâncias, a culpa voltou a golpeá-lo, mas desta vez vinha acompanhada de algo novo, determinação. Helena havia nascido forte, apesar de sua ausência.
Agora, ele faria tudo ao seu alcance para garantir que ela crescesse, sabendo que era amada, protegida e valorizada. Mariana, ele disse, relutantemente libertando seu dedo do aperto de Helena, eu vou provar que posso ser diferente. Não sei como ainda, mas vou encontrar um jeito. Então comece encontrando a saída, ela disse. Mas sua voz não tinha mais a frieza anterior. Helena precisa descansar, e eu também. Ricardo assentiu, entendendo a dispensa, mas quando chegou à porta, se virou uma última vez. Mariana estava beijando delicadamente a testa de Helena, sussurrando palavras de amor que ele não conseguia ouvir, mas podia sentir. Mariana? Sim? Obrigado por deixar que eu a conhecesse, por dar à luz a criatura mais perfeita do mundo, por ser uma mãe incrível para nossa filha. Pela primeira vez em meses, Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Ela vale cada sacrifício. Ricardo saiu do hospital com o coração simultaneamente partido e preenchido. Ele havia conhecido sua filha, havia tocado sua pele, olhado em seus olhos, sentido sua força minúscula, mas determinada. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, ele tinha esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se tornar o homem que Helena merecia como pai. 6 meses haviam se passado desde o nascimento de Helena, e o apartamento de 3 quartos em Ipanema, que Ricardo havia silenciosamente providenciado para Mariana, estava banhado pela luz dourada do fim de tarde. O cheiro de papinha de maçã pairava no ar, enquanto Mariana tentava convencer sua filha obstinada a comer mais uma colherada. Vamos, meu amor, ela sussurrava pacientemente. Mais uma por mamãe. Helena, com seus 6 meses de vida, já mostrava personalidade forte, assim como os pais. Seus cachos escuros haviam crescido em espirais rebeldes, e seus olhos escuros brilhavam com inteligência precoce, enquanto ela decidia se aceitaria ou rejeitaria cada garfada oferecida pela mãe. A campainha tocou, interrompendo o ritual do jantar. Mariana franziu a testa, não esperava ninguém. Quando abriu a porta, encontrou Ricardo parado no corredor, segurando um buquê de girassóis, suas flores favoritas. Um detalhe que ela não esperava que ele lembrasse após tanto tempo. Oi, ele disse, sua voz carregada de uma nervosidade que contrastava com a confiança que ela se lembrava. Oi. Mariana hesitou na porta, sem convidá-lo a entrar. Nos últimos 6 meses, ela havia recebido presentes anônimos, contas pagas misteriosamente e oportunidades profissionais que apareciam exatamente quando ela mais precisava. Tudo assinado apenas com "Para Helena, com amor". Ela sabia quem estava por trás, mas ele nunca havia aparecido pessoalmente. Posso entrar? Trouxe algo para Helena. Mariana notou a sacola colorida em sua outra mão e, após um momento de hesitação, se afastou da porta. Ela está comendo, ou tentando comer. Ricardo entrou no apartamento que havia escolhido, pensando em cada detalhe, próximo ao parque para Helena brincar, perto de boas escolas para o futuro, seguro o suficiente para Mariana se sentir protegida. Mas ver as duas vivendo ali, transformando o espaço em um lar cheio de vida, era mais emocionante do que ele havia imaginado. Nossa, como ela cresceu, ele murmurou ao ver Helena em sua cadeirinha, com o rosto sujo de papinha e um sorriso banguela que iluminou completamente sua expressão. Papa! Helena gritou, estendendo os braços na direção de Ricardo. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Mariana congelou com a colher a meio caminho da boca da filha, e Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela me chamou de Papa, ele sussurrou incrédulo. Ela chama todo mundo de Papa. Mariana se apressou em explicar, mas sua voz traía emoção. O porteiro, o entregador, o veterinário do gato da vizinha.
Mas Ricardo não estava ouvindo. Ele havia se aproximado da cadeirinha e Helena estava olhando diretamente para ele, repetindo "papa, papa", com insistência crescente, seus bracinhos se estendendo como se o reconhecesse em algum nível primitivo. "Posso pegá-la?" Mariana hesitou. Em 6 meses, ela havia construído uma rotina perfeita com Helena, uma dinâmica que funcionava apenas com elas duas. Introduzir Ricardo naquela equação parecia arriscado, como abrir uma porta que talvez não conseguisse fechar novamente. "Por favor", ele insistiu, e havia algo em sua voz, vulnerabilidade, esperança, medo, que tocou uma parte de Mariana que ela pensava ter enterrado para sempre. "Cuidado com a cabeça", ela instruiu, observando com atenção enquanto Ricardo pegava Helena no colo, com movimentos hesitantes, mas surpreendentemente naturais. Helena se aconchegou imediatamente contra o peito de Ricardo, suas pequenas mãos se fechando na camisa dele, enquanto ela examinava seu rosto com curiosidade intensa. Para a surpresa de Mariana, a filha não chorou. Pelo contrário, ela pareceu completamente confortável nos braços do pai, que estava conhecendo pela primeira vez. "Ela é perfeita", Ricardo murmurou, beijando delicadamente o topo da cabeça cacheada de Helena. "Absolutamente perfeita." "É", Mariana concordou, sentindo uma estranha mistura de orgulho maternal e algo que se assemelhava perigosamente à ternura ao ver o homem que uma vez a havia despedaçado, segurando sua filha como se ela fosse feita do cristal mais delicado do mundo. "Mariana", Ricardo disse sem tirar os olhos de Helena, "eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que causei danos que talvez nunca possam ser reparados. Mas quero fazer parte da vida dela. Não como um estranho que paga contas, mas como um pai de verdade." Ele finalmente ergueu os olhos para encontrar os dela. "E quero tentar reconquistar você." Mariana sentiu o chão se mover sob seus pés. Durante 6 meses, ela havia se convencido de que os sentimentos por Ricardo estavam mortos, enterrados sob camadas de mágoa e traição. Mas vê-lo ali, segurando Helena com tanto amor e reverência, fazendo sua filha sorrir da forma como ela raramente sorria, estava desenterrando emoções que ela não estava preparada para enfrentar. "Ricardo, eu mudei", ele a interrompeu. "Sei que você não tem motivos para acreditar, mas eu mudei. Helena me mudou. Você me mudou. Quando vi nossa filha pela primeira vez, entendi que nada, absolutamente nada, importa mais que família." Helena escolheu aquele momento para dar um pequeno arroto, sujando a camisa cara de Ricardo com um pouco de papinha regurgitada. Em vez de se incomodar, ele riu, uma risada genuína, livre, completamente diferente dos sons controlados que Mariana se lembrava. "Ops!" ele disse para Helena. "Papai vai ter que aprender sobre essas coisas, não é?" "Papai." A palavra saiu naturalmente, sem hesitação, como se ele estivesse praticando para esse momento por meses. "Você realmente quer isso?" Mariana perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. "Trocar de fralda às 3 da manhã? Noite sem dormir quando ela estiver com cólica? Preocupar-se toda vez que ela tossir?" "Quero tudo", Ricardo respondeu sem hesitação. "Quero as noites sem dormir, quero me preocupar, quero ensinar ela a andar e a falar, e a andar de bicicleta. Quero brigar com os namorados dela quando ela tiver 16 anos. Apesar de si mesma, Mariana sorriu. "Ela tem 6 meses. Então tenho 15 anos e meio para me preparar para essa briga." O comentário arrancou uma risada genuína de Mariana. A primeira risada que ela havia compartilhado com Ricardo em mais de 1 ano. O som ecoou pelo apartamento como música, e Helena bateu palminhas como se aprovasse a harmonia entre seus pais. "Mariana", Ricardo disse, sua voz ficando séria novamente. "Eu sei que destruí nossa confiança. Sei que as coisas que fiz foram imperdoáveis. Mas se você me der uma chance,
Uma única chance? Vou passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que vocês duas merecem. Mariana o estudou por um longo momento. O homem diante dela parecia diferente do CEO arrogante que havia a humilhado publicamente. Havia algo mais suave em seus olhos, algo mais real em sua postura. E a forma como ele olhava para Helena, como se ela fosse o centro de seu universo, tocou uma parte do coração de Mariana que ela havia protegido cuidadosamente por meses. Isso não é sobre mim, ela disse finalmente. É sobre ela. Se você magoar Helena... Nunca. Ricardo a interrompeu, sua voz carregada de convicção férrea. Prefiro morrer a causar qualquer dor a ela. E se você me magoar novamente? A pergunta pairou no ar como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Ricardo passou Helena para o outro braço, libertando uma mão para tocar delicadamente o rosto de Mariana. Então você vai embora e eu nunca mais vou tentar encontrá-las, ele disse. Mas Mariana, eu te amo, sempre amei. Estava apenas com muito medo de admitir que alguém pudesse ser mais importante que meu trabalho, minha reputação, meu controle sobre tudo. E agora? Agora sei que nada disso importa sem vocês duas. Ele se inclinou ligeiramente, ainda segurando Helena, aproximando seu rosto do dela. Deixe-me provar que mudei. Deixe-me mostrar que posso ser o pai que Helena merece e o homem que você merece. Mariana podia sentir o calor irradiando dele, podia sentir o perfume familiar que costumava a deixar tonta. Mas mais importante, podia ver algo novo em seus olhos. Humildade, vulnerabilidade, amor genuíno em vez de posse. Uma chance, ela sussurrou. Uma única chance. É tudo que preciso. Quando ele a beijou, foi suave, reverente, como se ela fosse algo precioso que ele havia quase perdido para sempre. Helena, ainda em seus braços, deu um gritinho de alegria e bateu palmas, como se soubesse instintivamente que algo importante estava acontecendo. Acho que ela aprova, Mariana murmurou contra os lábios dele. Ela é uma garotinha inteligente. Ricardo respondeu, beijando a testa de Helena. Sabe quando papai e mamãe estão fazendo a coisa certa. Naquela noite, enquanto eles colocavam Helena para dormir juntos pela primeira vez, Mariana observou Ricardo cantando uma canção de ninar desafinada, mas cheia de amor. Viu como suas mãos grandes e poderosas conseguiam ser incrivelmente gentis ao ajeitar o cobertor da filha. Viu como ele olhava para Helena como se ela fosse o maior milagre do mundo. E pela primeira vez em mais de um ano, Mariana permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ser uma família de verdade. Obrigada, ela sussurrou quando saíram do quarto do bebê. Por quê? Por provar que pessoas podem mudar. Por mostrar que o amor pode ser mais forte que o orgulho. Ricardo a puxou para um abraço que parecia durar eternidades. Obrigado você por me dar uma segunda chance, por carregar nossa filha sozinha quando eu fui covarde demais para estar ao seu lado, por ser a mulher mais forte que eu conheço. Enquanto ficavam ali, abraçados na luz suave do corredor, com os sons tranquilos de Helena, dormindo no quarto ao lado, ambos souberam que o caminho pela frente não seria fácil. Haveria desafios, discussões, momentos de dúvida. Mas também haveria amor. Amor suficiente para curar feridas antigas, para construir novos sonhos, para criar uma família que fosse mais forte que a soma de suas partes individuais. E no quarto ao lado, Helena dormia pacificamente, inconsciente de que havia sido ela, sua existência pura e inocente, que havia ensinado a dois adultos teimosos a redescobrir o que realmente importava na vida. O amor havia vencido, e sua família finalmente estava completa.